Vamos abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os 5 versículos iniciais do capítulo 15. Depois vamos ler o versículo 16. Então quero pedir aos irmãos lá do multimídia que coloquem lá João 15, de 1 a 5 e depois o 16. Então lá está. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou meu pai é o agricultor, ou meu pai é o cuidador. Então Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o cuidador, o viticultor. Então disse mais Jesus, todo ramo que estando em mim não der fruto ou não frutificar, ele o corta. E todo aquele que frutifica, ele o limpa para que produza ainda mais frutos. Então todo ramo que em mim, Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são as varas da videira. Todo ramo que em mim não frutifica, o Pai o tira. E aquele que frutifica, ele ainda cuida dele para que ele frutifique mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então como é que o Pai limpa a nossa vida? Pela palavra que ele nos tem falado. Então disse Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira, assim nem vós podeis frutificar se não permanecerdes em mim. Então, do mesmo jeito que o fruto não pode acontecer se o ramo não estiver na videira, assim também não podemos frutificar o fruto do Espírito de Deus se não estivermos ligados ao Senhor, que é a nossa videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Agora o 16, diz lá, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então termina esse relato dizendo que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome do Senhor, ele há de nos conceder. Por quê? Porque nós somos varas ligadas à videira, sendo Jesus a videira e nós os ramos. Então o Senhor trabalha as nossas vidas, organiza as nossas vidas, limpa as nossas vidas, né? Organiza, faz uma podagem especial nas nossas vidas, prepara-nos para sermos ainda mais frutíferos e faz com que nós permaneçamos nele e ele permaneça em nós e assim construamos uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Então esse é o texto que nós vamos hoje considerar. Na Bíblia, a videira, ela simbolizava a vida de Israel. Israel era considerada videira. E todos os ramos da videira estavam ligados à vida de Israel, que era o povo constituído por Deus para um propósito, para um projeto especial. Quando Deus construiu o povo hebreu, ele chamou Abraão e disse ao Abraão assim, Abraão, eu quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou abençoar a sua vida. Sua vida vai ser uma bênção. E todas as nações da terra vão ser abençoados através de você. Na sua vida, as nações da terra vão ser abençoadas. Então Deus chamou Abraão para ele ser abençoado e se transformar em uma bênção. E Israel então era a organização deste povo, que inicialmente foi chamado povo hebreu, depois povo foi chamado Israel, Israel de Deus, e até hoje se chama Israel. Então, essa videira simbolizava. Mas Isaías diz mais tarde que o descendente de Abraão, não os descendentes, mas o descendente, e ele se referia ao Messias, seria
a videira especial de Deus que daria continuidade ao projeto inicial de Deus e ampliaria esta promessa de Deus até os confins da terra. Então Jesus é visto também como a videira. Não apenas Israel é visto como a videira, mas Jesus também é visto como a videira. E ele mesmo se declara: eu sou a videira, e meu pai é o agricultor, é o viticultor, é o lavrador. Então, o pai é aquele que cuida da videira. Jesus se diz a videira. E Jesus diz que nós, seus discípulos, somos os ramos da videira. Então, ele é o tronco da videira. Ele é aquele que puxa da terra os nutrientes e encaminha para cada um dos ramos, que somos nós, o sustento e a manutenção. Então, ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. E aí começa a nossa história essa noite. Nós somos os ramos da videira. E a Bíblia diz que Deus, na sua infinita sabedoria, olha para a videira e ele não somente vê seu filho, mas vê todos aqueles que estão vinculados ao seu filho Jesus. Nós que estamos vinculados ao seu filho Jesus somos os ramos de quê? Ramos da videira. Então minha vida está vinculada à vida de Jesus, por isso que Jesus disse: eu sou a videira e você é a extensão desta videira, você é o ramo desta videira. Onde é que os frutos da videira se manifestam? Eles se manifestam no tronco ou se manifestam nos ramos? Onde? Já viu uma videira? Os cachos de uva não estão no tronco, eles estão nos ramos da videira. Então os ramos é que frutificam, mas frutificam segundo a natureza do tronco que sustenta o ramo. Eles frutificam segundo a espécie que os mantém, que dá substância à sua vida. Então diz a palavra de Deus assim: e o meu pai, que é o lavrador, ele cuida dessa videira. Jesus, sendo a videira, ele seria o novo Israel de Deus, vamos dizer assim. Por isso que ele é aquele que disse: eu edificarei a minha igreja, e a minha igreja será o povo de Deus, nação santa, povo especial, povo adquirido, com uma missão. Do mesmo jeito que Israel foi criado para ser. Jesus não está substituindo Israel, mas está ampliando a visão, porque ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, porque não o reconheceram como Messias, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, esta bênção que era inicialmente restrita a Israel, ela se amplia até os confins da terra, de modo que nos alcança. Porque todo aquele que declara Jesus como seu Salvador, encontra da parte de Deus uma aceitação especial. Por isso que nós somos crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos alcançados pela sua graça, e ele, ao constituir a sua igreja, ele o faz com a soma daqueles que se tornaram ramos desta videira que é ele. Por isso que ele diz que a igreja é o seu corpo, do qual ele é cabeça, do qual ele é o tronco central. Então nós somos crentes, chamados crentes porque cremos no Senhor Jesus Cristo, nós o reconhecemos como o enviado de Deus, como o Senhor Salvador, o recebemos em nossas vidas. Por isso que ele diz: eu vim para o que era meu não me recebeu, mas a todos que me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos meus filhos, a saber, aos que creem no meu nome. Por isso que hoje, quando cremos em Jesus, somos incluídos nesta videira especial que é o Senhor e a sua igreja, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então uma igreja como a nossa não é uma edificação puramente humana, ela é uma edificação do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, que toca as nossas vidas, separa as nossas vidas, quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos.
e ele nos inclui no seu corpo, e ele nos vincula ao seu corpo, que é chamado então o novo Israel de Deus, que é chamado então povo especial, a nação santa, o povo adquirido. Não porque seja melhor do que os demais, mas porque tiver a consciência de que o Senhor Deus chegou até nós e veio buscar e salvar-nos do que nós havíamos nos perdido, nos desviado dos seus santos e retos caminhos. Por isso que estamos vinculados na videira. E ele diz que o Pai é que cuida dessa videira. Jesus é o Senhor da igreja, mas o Pai é o lavrador. O Pai é o que faz a poda da videira. Então hoje quero falar um pouquinho com vocês. Sabe o que é uma poda? Podar uma árvore? Já viram falar nisso? Já viram? O que é podar uma árvore? Né? Podar uma árvore, o que é? Você vê quando as pessoas vão podar uma árvore, podar uma fruteira. O que ele faz quando ele está podando uma árvore? Não estou falando quando ela está atrapalhando a fiação da rua, não, que tem que cortar para não prejudicar a fiação. Estou dizendo de uma fruteira num local apropriado, num pomar. Por que a gente poda uma figueira, ou uma videira, ou uma oliveira? Por que a gente poda uma árvore frutífera? Porque a gente deseja matar a árvore frutífera, é assim? Você poda porque você deseja ir matando ela aos pouquinhos, cortando os pedaços? Por que poda uma árvore? Porque você quer tirar aquela parte que é considerado o excesso, o que enfraquece a árvore e lhe rouba a capacidade de produtividade. Então, quando você poda, você tira as partes que devem ser tiradas para que o que restou seja tão forte, tão produtivo, que surja muito mais frutífero do que o seu status anterior. É isso que é a poda, é preparar a árvore para que ela seja mais frutífera, é preparar a árvore para que ela seja mais produtiva, é preparar a árvore que ela aproveite melhor os seus nutrientes, não gastando esses nutrientes com galhos infrutíferos, com galhos que só sugam a sua energia, mas não produzem. Galhos que às vezes estão pesando na estrutura da árvore, mas não produzem coisa alguma que coopere com a frutificação esperada da árvore. Por isso que então o viticultor que conhece a árvore, ele vai lá e começa a podar a árvore, ele corta um galho seco e ele coloca aquele galho seco fora. Ele vê uma ramificação que está fora da estrutura da árvore, ele corta aquela ramificação. Às vezes ele vê um passarinheiro, alguma peste na árvore, ele vai lá e corta aquela peste, tira aquela peste da árvore. Ele deixa a árvore preparada para que ela possa ser produtiva em sua melhor possibilidade. Concorda com isso? Não é assim que acontece no dia a dia? Pois é isso que Deus faz conosco. Deus olha para a nossa realidade, Ele nunca vai trabalhar conosco, assim como o bom jardineiro, o bom agricultor, ele nunca vai podar uma árvore para prejudicá-la. Ele nunca vai podar uma árvore para machucá-la. Ele nunca vai podar uma árvore para reduzi-la. Ele sempre vai podar uma árvore fazendo um bem para ela, procurando dar para ela uma melhor condição de sobrevivência e de desenvolvimento. E na parte da videira, ainda é mais cuidadosa essa poda, porque eles têm que cuidar com todo carinho, com toda atenção, para que eles preservem a possibilidade maior da videira frutificar. Por isso que as grandes viticulturas, elas estão cuidadas por pessoas muito especializadas e muito cuidadosas para preservar a videira e fazê-la cada vez mais produtiva. Então Deus também, quando Ele faz uma poda na nossa vida, Ele não está pensando em machucar qualquer um de nós, Ele não está pensando em mutilar qualquer um de nós, Ele está pensando em nos libertar daquilo que nos impede de sermos frutíferos, de sermos assim, capazes de
de prosperar no propósito para o que ele nos criou, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então a poda é uma libertação das partes que não deveriam estar ali, ou que estão ali porque cresceram ali, mas não contribuem para o nosso bem. Então o Senhor vai lá e poda, para libertar a nossa vida de um peso morto, de um peso que não devia estar ali, de um peso que atrapalha a nossa produtividade, que atrapalha o nosso desempenho. E quantas vezes você vai olhar para a sua vida e vai ver que você é um ramo da videira, um ramo abençoado da videira. Mas quantas vezes a sua vida está pesada por algo que está nela e não devia estar, não era para estar. Quantas vezes você carrega um peso que não devia carregar, não precisava carregar. Mas é preciso que o divino Senhor, com toda a sua sabedoria, vá lá na sua vida e tire com todo cuidado aquilo que não deveria estar lá, porque não contribui para a sua produtividade. E produtividade que? Produzir a alegria, produzir o fruto do Espírito, que é benignidade, bondade, amor, né? Fé, comunhão, temperança, domínio próprio. E assim, tudo isso que era de se esperar de um crente que está vinculado ao Senhor Jesus na videira verdadeira. E muitas vezes nossos corações estão produzindo alguma raiva, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma ferida, alguma coisa que é como um espinho na carne. E o Senhor olha para a sua videira, olha para o Senhor, olha para os ramos da videira, olha para a vida de cada um e diz: aquele ramo precisa de um tratamento especial. Aquele ramo precisa de uma cirurgia. Não é para destruir ou para machucar ou para matar, é para libertar daquilo que aprisiona, daquilo que maltrata, daquilo que traz a coisa ruim para dentro do ramo, que não está frutificando quando poderia, porque está comprometido com alguma coisa que impede, algum galho seco, alguma parte que está ali pendurada no galho, mas que está puxando para trás. Está pesando, está impedindo. Então, nesta noite, eu queria te perguntar: alguma coisa que você pode identificar na sua vida como algo que precisa ser podado pelo Senhor? Às vezes é um pecado que a gente já se acostumou a cometer e já faz aquilo com a naturalidade de quem está acostumado com aquilo. Mas o Senhor olha e diz: isso precisa ser tratado, porque isso está prejudicando a sua vida, isso está tirando a alegria da sua vida, isso está derramando culpa na sua vida, isso está fazendo você perder suas noites de sono, está fazendo você perder seus melhores relacionamentos, está fazendo você perder a alegria de viver, isso está esvaziando a sua vida de uma frutificação bendita. E às vezes Deus vai olhar para você e vai dizer: precisamos fazer essa poda, ela é para o seu bem, porque o Senhor conhece a sua videira, o Senhor conhece os ramos, portanto o Senhor conhece a sua vida. Mas tem uma coisa: enquanto a videira lá na rua ela é passiva, lá no campo ela é passiva e ela aguarda a ação do viticultor, aqui a videira é ativa. Ela tem consciência de si mesma e ela pode convidar o Senhor a ajudar nessa poda, a ajudar na superação disso que impede, que constrange, que maltrata, que magoa. Ela pode abrir o coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, diz uma só palavra e minha alma se transformará. Não é assim? Então, aqui está. Deus realiza a poda. A poda é necessária para manter a saúde da videira. Então, quando Deus age em nossas vidas, Ele vai poder e vai querer tirar algumas coisas para que a saúde da sua vida seja muito mais forte, muito mais vigorosa, muito mais poderosa. A poda divina não visa restringir a vida,
visa preservar a saúde da vida. Então Deus tem uma saúde para você, uma saúde espiritual, que muitas vezes não está sendo experimentada, não está sendo vivida por conta de algo que lá dentro bloqueia o fluxo natural do nutriente divino que te dá a vitalidade. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então bloqueia o fluxo natural da ação de Deus nas nossas vidas. Então Deus tem que nos ajudar a fazer uma poda disso, tirar isso, que impede o fluxo natural do sustento divino, produzindo a nossa alegria, a nossa felicidade, as bênçãos especiais que possam correr para dentro das nossas vidas como um rio que flui. Este rio de dentro para fora. Mas o Senhor precisa limpar as matrizes desse rio para que a água seja cristalina, seja límpida e possa matar a sua sede espiritual e possa matar a sede de muitos que vão se aproximar de você. Mas quantas vezes nossos ramos, nossos galhos estão tão comprometidos que as pessoas que se aproximam de nós, elas acabam sentindo um distanciamento. Elas acabam sentindo alguma coisa não tão boa quanto a comunhão do Espírito, mas alguma coisa que a gente acaba mostrando na vida que não é o fruto que nós gostaríamos de mostrar. E o Senhor quer nos ajudar, operando em nós, ajudando a nossa vida, construindo as nossas famílias, construindo os nossos relacionamentos, construindo a nossa relação de comunhão com os irmãos, construindo nossa vida de liderança no trabalho onde nós executamos nossas tarefas. As pessoas nos trabalhos, elas teriam que olhar para nós e sentir que dentro de nós existe um fruto abençoado, um fruto bendito, que você pode compartilhar com os seus colegas, compartilhar com as pessoas ao seu redor, não é assim? Na família, em todo canto. Então, Deus olha para nós, Ele realiza a poda, e ela é necessária para a nossa saúde. Em segundo lugar, o pai entende a videira e cuida dela com amor. A poda não é para destruir a videira, mas prepará-la para a sua melhor produtividade. Então Deus conhece a videira, Ele conhece os ramos, Ele conhece a sua vida, e eu quero dizer que Ele cuida de podar a sua vida com o maior amor, para que você não se machuque em tempo nenhum, durante o tratamento que Ele lhe dispensa, durante o cuidado que Ele lhe dispensa, porque Deus ama você. E a Bíblia diz que sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele tomou a iniciativa de nos amar primeiro. Então nosso amor a Deus é só uma resposta ao seu amor por nós. Só que muitas vezes nós estamos tão bloqueados que não percebemos o amor de Deus por nós. Não experimentamos esse amor. Portanto, não podemos frutificar esse amor, porque a gente nem o conhece, nem o percebe, nem o sente. Alguma coisa em nós bloqueia isso, talvez a nossa própria ignorância sobre isso. Talvez a nossa própria incompetência de entender e trazer essa dádiva para dentro de nós. Então, por isso que na Bíblia o Senhor vai dizer isso, que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua vida, eu entrarei. Eu cearei com você e você vai cear comigo. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero fazer parte da sua experiência pessoal. Eu quero fazer parte da sua mesa. Eu quero estar com você no cotidiano. Eu quero estar com você no dia a dia. Eu quero ser um companheiro de viagem. Eu quero ser aquele que vai ajudando a cuidar do ramo para que ele seja cada vez mais viçoso, né? Então, em terceiro lugar, a poda representa uma libertação. Uma libertação daquilo que te pesa. Uma libertação daquilo que te oprime. Uma libertação daquilo que você sozinho não consegue se livrar. Então Deus chega para você e diz, deixe-me ajudá-lo. Eu quero tocar na ferida,
Porque eu não quero apenas fazer a ferida ficar mais aberta. Eu quero fazer a ferida sarar. Eu quero tirar o que causa ferida. Eu quero remover o que causa dor. Eu quero remover o que causa a tristeza. Eu quero remover o que causa a angústia. Eu quero remover o que causa o medo. Eu quero remover aquilo que faz você não ser tão feliz quanto poderia. Por isso que eu tirando aquilo que impede, você produzirá mais frutos. Se você já era feliz, será ainda mais feliz. Tudo que você poderia construir de bom, quando Deus faz a poda no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas, você multiplica a sua potencialidade, multiplica as suas possibilidades. E aí você experimenta cada vez mais e melhor as bênçãos de Deus na sua experiência pessoal. Então, podar a nossa vida não significa machucá-la, significa libertá-la para que ela possa experimentar o melhor de Deus, o melhor da fé, o melhor da palavra, né? Aí, a poda significa também uma limpeza. Quando Deus vai podar, na verdade, o que Ele está fazendo, muitas vezes, não é só cortar aqui ou acolá, mas é limpar. Às vezes tem laços do passarinheiro, às vezes tem ferrugem, às vezes tem lagarta, às vezes tem uma porção de coisa na planta que vai roubando os nutrientes da planta, vai roubando a sua vitalidade, vai matando a planta, dá caruncho, dá ferrugem, né? Então, o que o Senhor faz é, eu quero limpar o ramo para que ele produza plenamente o fruto segundo a espécie de onde ele está vinculado, que é o Senhor Jesus. Então essa limpeza, ele diz, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado com você. Então a palavra de Deus é um poderoso elemento, uma ferramenta poderosa para te ajudar nessa limpeza, porque a palavra vai revelando coisas importantes que você deve iniciar praticando. E tem coisas que te revela que você deve iniciar abandonando. Tem coisas que nós devemos deixar. Passar o detergente especial espiritual, que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todas as injustiças, de todas as coisas ruins. E trazer sobre nós uma palavra que nos inspira. A Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Então o que o Espírito quer fazer é fazer uma poda, uma limpeza na nossa ramificação, nos ramos da nossa vida, nos ramos, nosso ramo espiritual, nosso ramo social, nosso ramo emocional. Ele vai limpando, vai passando o seu sangue remidor, vai tirando aquele pecado, aquele coisa incrustada, vai tirando aquela mazela e vai colocando nisso uma vitalidade, uma nutrição nova, um poder novo, uma experiência nova, e você vai abrindo os olhos e vai percebendo que a palavra de Deus vai trazendo para você novas visões, novas oportunidades. Então, Deus nos limpa pela prática da sua palavra. Pelo cuidado com nossas vidas, Ele vai mostrando a palavra. E ao entender a palavra, ao aplicar a palavra, ao vivenciar a palavra, a gente vai construindo sobre a rocha, vai vencendo as inseguranças, vai vencendo os medos, vai vencendo as dificuldades, vai sendo capaz de enfrentar as tempestades. E quando tudo parece tão difícil, a gente já se sai vencedor. Porque a palavra nos limpou de maus pensamentos, de maus sentimentos. Já imaginou aquele pensamento recorrente que você tem, que você todo dia quer se livrar dele, o danado não sai da sua cabeça? Pois a Bíblia diz que o Senhor quer limpar com a palavra dele esse cérebro bendito que ele te deu, para você pensar as coisas que são do alto, ao invés de ficar encalacrado com pensamentos que te maltratam, que te magoam e que fazem de você como um alvo de setas malignas todo o tempo. Deixa o Senhor limpar a sua vida. Eu veio para limpar, para podar, para limpar. A palavra de Deus já começa a produzir um ato de limpeza, de higienização espiritual na sua mente. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
essa renovação da mente é uma obra do Espírito, que nos convence do juízo, nos convence do pecado, nos convence da justiça. E a Bíblia diz que ele vai usando a palavra e vai nos guiando em toda a verdade. Então, a poda de Deus trata de limpar as nossas vidas e fazer-nos melhores pessoas, mais higienizadas espiritualmente, para que possamos frutificar melhor o fruto do Espírito. Mas também, olha, os ramos não podem produzir os frutos por si mesmos. Se eles não estiverem na videira, eles não vão ser trabalhados pelo Senhor. E eles não vão ser cuidados ao ponto deles serem mais frutíferos. Porque Jesus disse, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, então vocês serão produtivos. Então essa vinculação é fundamental para que Deus possa operar em nossas vidas, porque Ele opera em nossas vidas, e quem dá sustentação às nossas vidas é a videira, é o tronco da videira, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele que através do Espírito Santo opera e frutifica em nós e através de nós. Por isso que o fruto que nós produzimos na vida, na verdade não é um fruto produzido por nós, é o fruto do Espírito que é produzido em nós. É a videira que produz no ramo o seu fruto. É a palavra de Deus, através do Senhor Jesus, que é o tronco das nossas vidas, que produz em nós o seu fruto. E frutificamos cada vez mais a vida de Jesus, que está em nós. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele vem para nos dar a produtividade que Ele pode nos dar, e exclusivamente Ele pode nos dar. Por isso que se nós não estivermos vinculados nele, tudo isso é muito bonito na teoria, mas não acontece na prática. Na prática só acontece se nós estivermos vinculados nele e Ele tiver a liberdade de fazer a poda onde precisa ser podado, cortar onde precisa ser cortado. Por isso que Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. E sabe por que Ele pede o coração? Porque do coração procede as saídas da vida. Mas Ele diz, o coração é enganoso. O coração é como uma pedra. E Ele diz, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração sensível, para que você possa, pela sensibilidade da minha obra na sua vida, perceber a grandiosidade das coisas de Deus para você. Quando você percebe isso, você percebeu a obra de Deus na sua vida. Aí você diz, puxa, o Senhor fez uma cirurgia tremenda na minha vida. Tirou um coração de pedra e colocou um coração sensível. Agora, as saídas da vida não saem mais de um coração duro, de um coração empedernido, de um coração complicado. Agora sai de um coração leve, trabalhado pelo Senhor, pelas mãos do divino oleiro. Vai cuidando da gente, vai liberando a vida da gente, vai libertando, né? Então, os ramos não podem produzir por si mesmos, têm que produzir estando ligados na videira. Estar em Cristo e permanecer nele é a condição para que o Pai Criador possa trabalhar em nossas vidas. Deus só vai trabalhar nas nossas vidas na medida em que elas estiverem na videira, em Cristo Jesus. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que nós temos que ter a segurança e a garantia de que Deus vai trabalhar em nós, porque nós estamos vinculados a Jesus Cristo, estamos conectados com Ele. E por isso mesmo que a poda precisa ser feita, porque tem muita coisa que nos impede de nos vincularmos a Cristo, porque tem coisas que são barreiras entre nós e Ele. Quando essas barreiras são vencidas pelo que o Senhor Deus corta e molda, então nós nos tornamos agora nas mãos de Deus, pessoas trabalhadas por Ele. Que coisa boa, né? E por fim, eu quero falar com vocês lá no verso 16. Pode colocar o 16 aí novamente? Olha lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Deus escolheu você. Você está aqui porque Deus está lhe dando uma oportunidade de escolha.
Ele o trouxe aqui, ele colocou você aqui, ele tem falado com você em algum momento. Agora, cabe a você aceitar essa escolha, né? Imagine que você seja uma jovem bela e formosa e um rapaz aparece para você e diz, olha, eu desejo escolher você para ser minha esposa. Aí você, não tenho a menor intenção, pode ir embora. Esse casamento vai acontecer? Nunca. Mas se essa pessoa chegou e você diz, puxa, eu estava sonhando com uma pessoa exatamente como você, chegou a hora, bem-vindo. Acha que esse casamento tem chance de acontecer? Toda chance. Assim é Deus que te procura. Você pode virar as costas, você pode manter-se desinteressado, você pode manter-se ignorante, você pode deixar de lado, mas você também pode dizer, Senhor, que coisa boa saber que o Senhor está interessado em mim. Que coisa boa saber que o Senhor tem todo o interesse em trabalhar na minha vida, fazendo-me mais produtivo, mais extraordinariamente vitorioso, mais abençoado, mais competitivo na vida, mais feliz. Porque houve recente uma estatística lá, um estudo na Universidade de Harvard sobre o modo Harvard de ser feliz. Eles chegaram à conclusão que as pessoas mais felizes não são aquelas que conseguiram coisas para ser feliz, são aquelas que são felizes por isso conseguiram coisas, conseguiram vitórias. Então a felicidade precede as vitórias lá fora. Por isso que Deus quer trabalhar conosco no coração, antes de trabalhar conosco lá na rua. Ele quer trabalhar na nossa vida interior. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser fortalecidos no homem interior, para que nós possamos ser, então, herdeiros de todas as promessas de Deus. Essas promessas vêm com esse fortalecimento interior. Então, olha lá, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Deus nos escolhe para a gente frutificar o bom fruto, frutificar as coisas boas, para sermos sementes do bem, no meio de uma geração que tantas vezes nem o percebe, nem o conhece, nem quer saber dele. Mas ele nos chama para esta missão de sermos testemunhas da sua graça, do seu amor, frutificando as bênçãos da sua presença, que se traduzem em felicidade, em paz de espírito, em coisas boas, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí ainda tem uma finalização espetacular, é a cereja do bolo. Depois de você ser frutífero, abençoado, você ainda tem acesso ao Pai em oração, onde Ele vai olhar para você como alguém com quem Ele está trabalhando, e os desejos do seu coração vão estar em linha com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e tudo que você pedir, Deus vai trabalhando para que você experimente o bem da presença dEle na sua vida. Tudo quanto você pedir, Ele vai lhe conceder. Sabe por quê? Porque tudo quanto você vai pedir vai estar profundamente identificado com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, se está identificado com a vontade dEle, não há por que Ele não atendê-lo, porque tudo que Ele quer é que a vontade dEle seja feita aqui no mundo, como ela é feita lá no céu. Por isso que a oração diz, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita lá. Então, para a vontade de Deus ser feita aqui, não há nenhuma dificuldade. Desde que nós sejamos instrumentos identificados com essa vontade, nossa oração fará de fato um contraponto com o propósito de Deus, que é realizar a obra dele neste mundo, em nós e através de nós. Então, não deixe de ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua vida e diz, Senhor, entra, toca onde tem que tocar, transforma onde tem que transformar, liberta onde tem que libertar, cura onde tem que curar. Ajuda-me, Senhor. Toca na minha vida, naquele lugar que eu nunca quis que ninguém tocasse, naquele lugar que eu nunca quis que ninguém soubesse, naquele lugar que eu nem conheço eu mesmo e sinto que algo está errado comigo. Senhor, toca na minha vida, poda, cuida, limpa, transforma. Prepara-me, Senhor, para frutificar as bênçãos das tuas santas e ricas promessas. Amém? Então,
eu quero cantar com vocês um hino muito interessante, que eu vou pedir ao Alex para se organizar ali para nós. 3 coisas você ouviu esta noite aqui. Primeiro, esse texto fala de libertação. Você pode, nas mãos de Deus, ser liberto de coisas que te oprimem, te machucam, te maltratam. 2, você pode edificar uma vida produtiva, uma vida abençoada, uma vida muito frutífera. 3, você pode ser vitorioso nas suas orações por ajustar a sua vida perfeitamente ao propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Organize-se com Deus. Liberte-se de tudo que você precisa se libertar. Edifique a sua vida a partir do cuidado de Deus com todos os seus caminhos.